Alô, moçada, aqui é o professor Curti, professor de língua portuguesa do Colégio Nacional. Eu vou aqui então comentar a prova de língua portuguesa. Vamos fazer uma análise aí bem rápida do que aconteceu na primeira fase, né, da prova da UFO, julho de 2013. Então, prova de português é uma coisa que a gente precisa observar com cuidado, seria o nível, né, de dificuldade das questões. O que a gente observa aí? Que é uma prova relativamente fácil, né, vários textos, bastante gênero, alguns gêneros diferentes. Isso foi interessante. E a prova, de modo geral, foi uma prova tranquila. 4 questões médias, né, algumas questões médias, uma inclusive com um problema talvez de enunciado, e 6 questões relativamente tranquilas. Muitas questões de interpretação de texto e algumas questões de gramática, que exigiam um pouquinho de conteúdo, que é o que nós vamos abordar agora. Uma questão interessante, né? Então nós temos 4 questões que envolvem um conhecimento, né, o conteúdo, e 6 questões de interpretação de texto. Tinha lá uma questão de figura de linguagem, uma questão de função da linguagem, tinha uma outra questão sobre relação semântica e tipologia textual. Então, a prova que abordou alguns conhecimentos e vem fugindo um pouquinho do padrão da UFO dos anos anteriores. Isso foi uma grata surpresa. E aí, queria comentar essa questão da interdisciplinaridade. Desculpem. Isso aí é uma coisa que normalmente se deseja, né, de uma questão cada vez mais, em função até da proposta do Enem, por exemplo. Dá para perceber que essa prova ela tem essa inspiração no Enem, mas ainda pecou por causa desse problema. As questões não são interdisciplinares, são de interpretação de texto ou então envolvem um conteúdo da linguagem. Mas interdisciplinaridade mesmo não ocorreu. Isso, infelizmente, seria uma surpresa desagradável. E aí o último comentário que eu queria fazer a respeito dessa prova é a respeito da questão envolvendo figura de linguagem. Tinha lá uma questão, uma figura de um livro, não precisa mostrar, vocês se lembram, mas a figura de um livro e o texto falando sobre a questão do significado de dar aula. E fala sobre conhecimento, sobre aprendizagem, enfim. E aí pedia para dizer qual que era o papel do livro, qual que a figura que o livro representava na imagem, figura de linguagem. Aí veio o enunciado dizendo que é uma metáfora do conhecimento e um outro item dizendo que seria uma metonímia do conhecimento. Nós fechamos com a metáfora, mas infelizmente essa questão acaba possibilitando uma ambiguidade e a leitura de metonímia também é possível. Tirando esse senão, a prova foi interessante, foi legal, foi bem elaborada, bem melhor do que as provas anteriores. Então é isso, fica esse senão com relação a figuras de linguagem, mas do resto a prova transcorreu tranquilamente. Um abraço a todos e até mais.